palavra de Deus sendo pregada dentro da Bíblia. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta. Estamos anunciando no livro de Isaías a verdade da palavra de Deus. Quem de vocês está acreditando? Quem de vocês acredita? De quem vocês amam verdadeiramente e obedece a Deus? Não. Tem isso não. Quando recebe a bênção de Deus, cai fora, não volta mais não. Várias pessoas. Ali, Deus só serve para aquelas pessoas que estão precisando naquela hora. Parou de precisar, Deus já é outra coisa. O povo estão esquecendo de obedecer a lei. A lei é em primeiro lugar. Lei da Bíblia, de Deus, do Evangelho de Deus. Cada dia está ficando mais difícil. Eu trabalho com muitas pessoas, aqui já passou centenas, dezenas e centenas de pessoas. Mas cadê eles? Receberam a bênção, caíram fora. Eles não querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Esquece Deus. E eu não posso fazer nada, olha. E eu vou avisar mais outra vez. Quem se manifestou, que foi liberto e não veio fazer a obra de Deus, se manifestar, não vem mais não. Porque primeiro eu não vou mais orar. Isso foi uma autorização que eu recebi. Porque quem pode vir, está vindo. Quem não pode, não posso ir porque fica longe e vou viajar. Então fique lá onde estiver. Não venha mais. Faça esse favor. Para mim é melhor. Não vim mais. Eu peço a vocês, sirva outro Deus de vocês, esqueça o Deus que eu sirvo. É melhor. Eu não vou estar passando papel de besta que eu vejo passando. Não me dá nada, não me paga, não faz nada, nem ajuda o ministério, nem dá o dízimo, nem oferta. Não tenho para isso. Mas quando está doido, está doente, está aleijado, corre para mim. Não venha mais não. Porque vocês vão levar um não. Aí vai ser pior para vocês. Procure outra igreja que possa servir a vocês. Cântico de louvor pela salvação do povo. Cante ao Senhor um cântico novo. Que Ele seja louvado desde os confins da terra, pelo que navegar no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pela terra do mar e os seus moradores. Gente, isso é brincadeira você tirar um demônio de uma pessoa, manifestar. Eu já tirei de vários aqui. Aí não tem tempo de vir. Que é longe, que está doente, que está isso. Não venha mais não. É um favor que me faz. Eu vou pedir a vocês. Porque nem vocês nem ajudam a igreja, né, Luiz? Não faz nada, só traz problema para mim. Fique onde vocês estão mesmo, tá melhor. Procure rezador, que é bom. Erga a voz, deserto, as suas cidades, aldeias habitadas por Quedar. Exalte os que habitam em Silá e declame do alto do monte.
Isso é Deus, viu? Dê honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo, como um homem de guerra, chamará e lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz. Ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Bifastarei os montes, as colinas, e farei cercar toda a sua vegetação. Tomarei os rios em terras firmes e sacarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Farei com que ainda por veredas descansadas, tornarei as trevas em luz diante deles e aplantarei os caminhos ásparos. Estas coisas lhe farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens e esculturas, que dizem as imagens de fundação, vocês são os nossos deuses. Não é isso aí que acontece. Não é isso aí. Lamento sobre a cegueira de Israel. Escute, surdos, vocês cegos, olhem para que possa ver. Quem é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor. Ó, gente, aqui houve um caso hoje muito interessante. E tem uma irmã, Maria, que ela está com a gente mais de uns 4 anos, né, Maria? Tá? Tem uns 4 anos. Ela mora longe, ela mora daqui lá, dá quantos quilômetros? 150 quilômetros. Ela, um câncer no seio. O médico queria arrancar o seio dela. E ela foi forte, não deixou. Ela me ligou hoje dizendo que uma vizinha dela, não sei o que fizeram o médico, quando foi hoje, quando ia se preparar, morreu do câncer. Com menos de 3 dias. E morreu hoje. Outro. Vizinha Maria. Então, gente, nós vimos que Deus opera aqui.
que Deus faz a obra. Mas você vem doido para aqui, vem tudo desmantelado, consegue a bênção de Deus, o que é que você faz? Vai embora, deixa. Cidade mentira. Porque quem mente, meu amigo, para mim, você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Olha, é brincadeira você ter um cão dentro de você, um demônio, e vem para aqui, a gente liberta esse demônio, tira, e depois você diz, não posso vir, estou cansado. E viaja para outros cantos, vai para outros cantos. Não venha mais não, venha mais aqui, fica onde você está. Porque você não precisa de Deus, porque a pessoa que precisa de Deus procura a obra de Deus e é honrado. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Engrandecer o quê? A lei. E tornei ela o quê? Gloriosa. Mas este é o povo roubador e saqueador. Ó. Mas este é o povo, terminei de falar agora, roubador e saqueador de todas estão trancados em cavernas e escondido em cárceres, foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre, fora levados como despojo, e ninguém diz de volta. Quer dizer, Deus tira, liberta a pessoa, e a pessoa volta a ser o quê? Um prisioneiro da mentira, da safadeza, da prostituição. Certo? Quem de você dará ouvido a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nós caminho, do qual não queria andar, não dando ouvido à sua lei? Olha aí. Se você não dá ouvido à lei de Deus, você vai cair no buraco. E depois não sai mais não, velho. Pois isso derramou sobre eles o furor da sua ira. Olha aí. Deus lhe cura, Deus lhe liberta, Deus lhe dá a posição que você quer. Aí você se afasta de Deus, se afasta da lei. Você acha que Deus não vai levantar-se contra você, não é? Agora não vai, é como ele diz, ó. Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira. Quer dizer, derrama sobre vocês, que sai e recebe a bênção de Deus e não ouve a sua ira. E a violência da guerra ateou fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. É por isso que eu não tenho mais pena de ninguém. Não. Ah, Deus opera, Deus ajuda, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Aí sai da presença de Deus.
vai para outro ministério, para outra coisa que não está pregando a lei de Deus. Aí liga, eu estou na pior, fica onde você está. Você está certo. Se você não quer a lei de Deus, se você foi para outro canto, fica lá, pô, lá é teu lugar. Diz uma palavra muito certa: os porcos procuram seu chiqueiro. É verdade. Quem é Deus procura ouvir a palavra de Deus. Quem não é de Deus procura o seu chiqueiro. O que é seu chiqueiro? As casas, irmão Luiz, que não servem a Deus, que não estão pregando a lei de Deus. Capítulo 43. Mas agora assim diz o Senhor: mas agora diz o Senhor, que o criou Jacó e que formou Israel. Ó, veja, viu? Mas agora assim diz o Senhor, que criou Jacó e que formou o Israel. Não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome e você me ouviu. Está ouvindo, gente? Está ouvindo o que Deus está falando? Ele chama pelo nosso nome, mas nós não quer o quê? Ouvir. Não. Quando você estava na cachaça, na droga, na prostituição, sendo jogado na sarjeta, que a família lhe machucava, você estava lá na pior. Quando você encontrou o apóstolo Fernando, que lhe tirou da sarjeta, lhe mostrou o caminho da verdade, você acreditou? Foi o que você fez com ele. Abandonou o trabalho dele. Então, você voltou para os mesmos porcos e você vai voltar a beber, fumar e se prostituir novamente. Porque é o que eu estou vendo acontecer aí. Quando você passar pelas águas, eu entrarei com você. Quando você passar pelos rios, ele não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não atingirão. Quer dizer, se você estiver com Deus, estiver com a verdade, nada lhe atinge. Mas se você sair por boniteza, por hipocrisia, eu estou fora. Estou mesmo, gente. Estou. E vou continuar fora. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e o Etiópia, Saba, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos, diga-me de honra, porque eu o amo. Darei homens para você e pôs em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu entrarei com você. Quer dizer, se você segue a lei de Deus, você não tem o quê? Medo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Darei ao norte, entreguei ao sul os espaços de sair, trancar os meus olhos de longe
e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que creem para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego. Olha, traga o quê? O povo que é o quê? Cego. Ele está falando em cego de vista? Não. Ele está falando em cego. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que surdo, ainda que tenha ouvido. Todas as nações se congreguem. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? Mostre-os as pretensões antigas, que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e diga verdade. Certo? O povo quer viver da mentira, da hipocrisia. Se você não passar para falar a verdade, para ser verdadeiro, irmão, pode esquecer Deus. Pode esquecer. Vocês são as minhas testemunhas. Testemunha de quem? De Jeová. Olha, vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são os meus servos, a quem escolhi, para que vocês saibam criar em mim entendimento que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Está vendo aí? Então vocês adoram Jesus como Deus. Está certo isso? Está certo isso, povo? Jesus é igual a Moisés, Jesus é igual a Arão, a Jacó. Porque não só Jesus subiu ao céu, não, abestalhado. Só Jesus não. 2 mais subiu ao céu. 2. Jesus 3. Mas bora 2. Já é muita coisa. Quem foi? Diga você. Eu esqueci que um foi Elias. Elias, Eliseu. E Quem foi o outro, Simão? Estava assistindo o outro. Que subiu ao céu. 3, né? Foi, irmão. 2. Não morreu. São Elias, São Eliseu, Jesus e como é o nome daquele? Como é o nome dele, Jesus? Passa na minha cabeça. São 3 com Jesus que subiram ao céu. Um subiu de carruagem de fogo. Elias. Enoque. Oh, glória! Está vendo como ele avisou disso a mim? Enoque. Jesus teve que morrer para poder ir para o céu. Descer a sepultura. E Enoque não. E Elias não. Deixa eu ficar calado que é melhor. Aprenda a estudar. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha aí. Luiz? A história dizendo que Jesus veio para salvar. Hein, povo? E aí, crentes? Me responda. Eu anunciei a salvação. Quem anunciou a salvação? Deus. Eu realizei e fiz ouvir deuses estranhos. Não houve entre vocês
pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E aí vocês vão dizer o que, crentes? Que estão pregando que Jesus veio para salvar. Povo. Então a Bíblia está mentindo, né? Porque eu estou no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Olha. Quem pensar que Deus vai lhe dar uma pregada, está vendo aí, Nivaldo? Agindo eu, quem pode impedir? Está vendo, irmãzinho? Você está vendo? Se ele agir, mano, e ele quiser levantar a sua vida, não adianta ninguém, irmão. Ele vai, bota a senhora em cima do leito, lhe dá uma pisa como ele deu em mim, depois ele lhe aleja como ele me alejou, depois ele bota a gente dentro do bar, dentro do vaso. Quando a gente pensar que vai para o altar, vai para detrás da porta, para enfrentar a igreja. Ele é Deus. E não existe outro acima de Deus. Não existe. Quero água. Libertação do jugo da Bíblia. Libertação do jugo da Bíblia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o santo de quem? De Israel. Está ouvindo, irmão Júnior? Será semente, irmão Júnior? Eu tenho pena, porque tanta gente nessa igreja ia receber muitas bênçãos. Um era a irmã baixinha, ia receber uma bênção muito grande, mas não vai mais não, irmã baixinha. A senhora deixou Deus, a senhora deixou de ouvir a verdade para ouvir cânticos e mentiras. E a senhora fez um voto a Deus, e voto não se quebra, irmã baixinha. Se prepare. Estou dizendo seu nome, que eu gosto da senhora. Tenho medo de dizer não. Se prepare, irmã baixinha. Deus vai cobrar da senhora. Cadê as meninas? Aqui. Está aí, meu Deus. Aqui é ao vivo e a cores. E quando eu quero dizer, eu não mando, eu digo. Deus ia me dizendo isso dentro de mim, desde quando eu comecei a ler, que era para mim dizer. Por causa de vocês, enviarei inimigos. Veja o que Deus está dizendo. Por causa de vocês, enviarei inimigos contra a Babilônia. E todos os abilaninos farei embarcar como fugitivo nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de Deus de vocês, Criador do céu de Israel e o seu rei. Assim diz que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas empoçosas. Naquele fez sair os carros de guerra, os cavalos, os exércitos e a força, e eles
jacem ali e jamais se levantarão. Então, extintos, apagados como um pavio. Quer dizer, você saiu da presença verdadeira de Deus. Você começa a se apagar. Começa a mentir. E aonde você vai chegar? Hein? Nenhum. Não fique lembrando das coisas passadas. Não fique lembrando das coisas passadas. Nem pensem nas coisas antigas. Olha aí, já estou fora. Olha, o que foi para mim? Eu sou um bocha, fico me lembrando das coisas passadas e eu quero saber mais. Eu sou pessoa muito fiel. Quando a palavra fala para mim, eu digo, foi para mim. Essa foi. És que faça uma coisa nova. Agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que você não percebe? És que, porém, um caminho no deserto, rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruz, porque porém águas no deserto, rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e aos meus escolhidos. Ao meu quê? Escolhidos. Não é todo mundo. Eu não ando na casa de ninguém e não chamo ninguém para vir não, velho. Eu não. Este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quem foi? Os levitas. A misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó. Você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para o holocausto, nem me orou com os seus sacrifícios, e não lhe dei trabalho com oferta de cereais, nem cozinhei, me cansei, pedindo incenso. Você não me comprou cama aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com os seus pecados e me conjurou com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembrou. Quer dizer, Deus fez com você. O que você fez com Deus? O que você fez para Deus? Você esqueceu Deus, né, senhora? Né, irmão Luiz, né, irmão Júlio, né, irmãozinho? Ou não é? Você quer que Deus vá operar mais em você? Nunca. Pode esquecer. Relambre-me o que aconteceu. Vamos justo ao tribunal. Apresente-se a sua razão para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou. Os seus guias
se revoltaram contra mim. Ó, os seus o quê? Guias. Aonde está isso? Na espiritualidade. Os seus primeiros pais pecou. Os seus guias espiritual, viu, gente? Revoltaram contra mim. Por isso profanarei e os libertarei do santuário. Entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Jacó, que era um homem de quem? De Deus. O Senhor é o único Deus. Aqui, ó. Não existe outro. Capítulo 44. Está já terminando o livro de Isaías. Mas agora escute, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre eterno e que o ajudar. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, quem escolhi. Jacó foi escolhido desde o ventre da mãe, certo? Porque derramarei água sobre o chão setento e terrantes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prosperidade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva, como salgueiros, junto às correntes da água. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chama pelo meu nome de Jacó. Olha o que estou dizendo aí. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. Por sobrenome tornará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, Rei Rebeto de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não há Deus. Quer dizer, Ele é o primeiro e Ele é o quê? O último. Não existe outro Deus como Deus de Israel. Ó, seu carro está pronto, viu? Quem assim como eu fez predições, desde a que estabelecerei mais antigo por você. Declarei e o exponhei diante de mim, que se anunciei as coisas futuras, as coisas que há de vir. Não fique apavorado, nem tenha medo, que Deus está sobre vocês, sobre a gente, sobre a nossa vida. Por acaso não revelei, anunciei isso a vocês? Muito tempo atrás, vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Está vendo que existe os testemunhos de Deus, que é o Jeová? Não é exatamente o Jeová. Não. Os testemunhos de Jeová.
Somos todos nós que pregamos a palavra. Nós somos testemunha do Deus. Do Deus Filho, certo. Contra a idolatria. Ó. Todos os artifícios de imagem, de escultura são nada. As coisas que eles tanto estimam não têm valor. Nem eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus, fundiaria uma imagem de escultura, que não tem valor nenhum. És que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artifícios não passam de homem, que todos eles se reúnem e se apresenta certidão, povo, e todos justos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha na brasa, vai modelando um ídolo com o martelo, o foge com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água, desvalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira, com lâmpadas, espaço, uma imagem, alisa com plana, marca com o compasso e faz uma escultura, semelhança, beleza e o ser humano para ser colocado em um templo. Olha, um homem corta para si cedro, toma cipreste, ou carvalho, fazendo escolher entre as árvores do bosque, plantas, pinheiros, chuvas e faz crescer. Tais savarais serve ao homem para queimar com parte de sua madeira. Ele se aquece e também esse é o pão com a outra parte. Ele faz um Deus e se prostrará diante dele, esculpir uma imagem e se ajoelha diante dele. Metade queima ao fogo com as suas carnes, para comer, e faz assado dela, e se forta, tem bem se alcançar, e diz: já estou aquecido, e com um bom olho para o fogo do resto, e ele faz um deuses, uma imagem de escultura, ajoelhar-se diante dela, prostra-se os olhos, dirigir-se a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha aí, gente. Nada sabe, nem entende, porque os olhos deles estão grudados, para que vão vejam, e com razão deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimada sobre as brasas, acione pão, carne para comer, e será que dá quilos que resta eu farei uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira.
Então, gente, está aqui. A palavra está dizendo, não sou eu. É o Evangelho que está dizendo. Se vocês, católicos, querem continuarem catimbozeiros, budistas, candomblé, fazer isso, faça. Deus não está proibindo, não. Não. Vocês é quem tem que ver o que é certo e o que é errado. Tal homem se apacenta de cinza e o seu coração enganado o iludiu de madeira que são poder livrar sua alma. Nem diz, não é uma mentira isso que tenho em minha mão. Quer dizer, a Bíblia fala, o Evangelho fala, o padre sabe, a freira sabe, os beatos sabem e ainda fazem errado. E eles, quem mais sabe é eles. Isso é contra a lei de Deus. E o ruim é que eles dizem que tem as imagens como a foto da gente. Você não tirou foto? Não é sua imagem? Você não bota lá? Não é coisa do santo. Não existe isso, não. E você viu o santo para tirar? Você conhece o santo para tirar? Tá bom. Lembra-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo. Eu formei você, meu servo, ó Israel. Quem fez Jacó? Deus. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões, como a neve, e seu pecado, como a nuvem. Voltei para mim, porque eu reinei. Alegre-se, céus, porque o Senhor fez isto. Exalte a profundeza da terra. Cante de alegria, vocês montes, vocês busquem todas as suas árvores, porque o Senhor reinou Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu rebento, o mesmo que formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, sozinho, entendi os céus, e sozinho esperei a terra. Quem fez sozinho? Deus, não teve outro. Se disser, é mentira. Então a Bíblia é mentirosa. Eu frautro os sinais dos que profetiza, eu frautro os sinais dos que profetiza mentiras e faz com que os adivinhões fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Quer dizer, eu estou profetizando a verdade, mas tem muita gente aí profetizando o quê? Mentira. E eu fico como errado. E eles ficam como o quê? Certo. Eu confirmo a palavra do meu servo. Eu cumpro o conselho dos meus mensageiros. Repara, viu, Luiz? Repare, irmão. Eu confio a palavra do meu servo. Eu cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada,
e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. Quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Quer dizer, Deus honra o que a gente fala no nome dele. Entendeu? Nem que a gente não queira, entendeu, irmão? Entendeu, João? Vai ser cumprido. Digo a profundeza do mar, segue eu, secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é o meu pastor, cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada do templo, seus alicerces serão lançados. Gente de Deus, está terminando, falta 15 folhas ainda, 15 capítulos. Ciro libertará de Israel. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante deles os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de vocês, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trevas de ferro. Olha o que Deus está dizendo aqui. Que vai diante de vocês, quebrando tudo que tem de errado. Está vendo, irmão Júnior? Está vendo, irmão Luiz? Meu povo aqui em casa. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas. Encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Olha o que ele está dizendo. Que dá a você, dá a gente, a riqueza que chama pelo seu nome, por amor do meu servo Jacó de Israel, meu escolhido, eu chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Quer dizer, ele pega a gente, ele bota lá em cima e ele enrica a gente. Certo? Só a gente querer ouvir a coisa de Deus correta. Por amor do meu... Não, eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há deuses. Está vendo, irmão? Eu seguirei, mesmo que você não me conheça. Quer dizer, ele segue a gente, mesmo que a gente não conheça, para que se saiba, desde o nascimento do sol até o pôr dele, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formei a luz, criei as trevas, promovou a paz e criou as configurações, os conflitos. Olha, até pariu. Eu formei a luz, criei as trevas, provou a paz e criou os conflitos. Quem fez isso? Deus. Eu, Senhor, fiz todas estas coisas. Então, quer dizer, tudo que está acontecendo aí
é criado por quem? Por Deus, gente. Não é por Satanás, não. O Satanás não tem poder de porcaria nenhuma, não. Satanás foi o nome que criaram, quando ele diz assim: que os céus cotejam lá do alto, e as nuvens choram justiça, que há na terra se abre. Produz a salvação, juntamente com ela, braste a justiça. Eu, Senhor, as criei. O Senhor é o Criador. Ai daquele que discutir, ai daquele que discutir com os seus criadores, sendo um simples saco, entre outros sacos de barro. Será que o barro pergunta aos oleiros: o que você está fazendo? Eu disse: estes seus vasos não têm alcance. Quer dizer, ele criou a gente como um vaso. E nós somos o vaso de quê? Do oleiro, que é Deus. Ai daquele que disser o seu pai, ai daquele que disse ao seu pai, porque você gerou, e a sua mãe, porque você deu a luz. Ai de você. Estão vendo, gente, filhos? Estão vendo o que Deus está falando aqui? O Santo de Israel, que formou o seu povo, por causa de você quer saber as coisas futuras. Quer dizer, o povo chega junto de você, me diga o que é que vai acontecer. Não. Quem sabe só é Deus. Homem nenhum na terra. Quero dar ordem a respeito de meus filhos, a respeito das obras das minhas mãos. Eu fiz a terra, criei nela o ser humano, as minhas mãos entenderam os céus e todo o seu exército, dei a minha ordem. Eu e a minha justiça séria, entenderei todos os meus caminhos, e ele reconstituirá a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, as mercadorias dos etíopias e os sabeus humanos de grande estrutura lhes serão entregues e serão seus, e eles seguirão presos com correntes. Se prostrarão diante de vocês e lhe farão as suas súplicas, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro que seja Deus. Olha aí. Estão ouvindo, gente? Não, né? É o que eu vejo falar comigo por aí. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, o Deus de Israel, o Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos que fabricarem ídolos, juntos ficarão cobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados, nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou o céu. Ele é o único Deus
que formou a terra, se fez ela, estabeleceu, e ela não criou para ser um cães, mas para ser habitadas. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem algum lugar é escuro da terra. Quer dizer, para Deus não existe o quê? Segredo. Eu não disse a descendência de Jacó: busquei-me em vão, eu sou o Senhor. Fala a verdade e proclama o que é direito. Diga amém. O Senhor e os ídolos amanhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, escutaram, não foi? Ouviram, não ouviram? Ouviram a palavra de Deus, não ouviram? Ouviram o que Deus está falando aqui, não ouviram? Ouviram no que Deus disse que só existe Ele, ou não ouviram? Não tem outro maior do que Deus. Ele não deixou. Viu que aquele que serve a Deus, ele enrica. Viram? Viram que eu provei que Deus não gosta de pobre? Viram agora que eu provei? Porque aquele que não serve a Deus, ele é pobre, desmoralizado. Por que é que essas igrejas aí, 99% só tem pobre? E não enrica nenhum. Vocês já observaram isso? Quem enrica é roubando, ou vendendo droga, usando o nome de Deus em vão. Vocês já observaram isso? Mas quem serve a lei de Deus, irmão, ele enrica. Se acalma, o seu está vindo. Porque você está passando a ouvir o nome de Deus. Vocês estão passando de ouvir, estão ouvindo verdadeiramente o nome de Deus. Aqui não tem mentira. Porque está a Bíblia aí aberta para todo mundo ler. Concorda comigo? Mas quem quer ler? Quem quer ler junto? Quem quer ler, irmão? Deus disse alguma vez que tinha deixado Jesus? Deus disse alguma vez que tinha deixado um Salvador? Nós vamos em 1300 e tantas páginas. Mas já era para Deus falar de Israel e falar do Salvador, não era? Ou ele falou alguma vez de Jesus? Ou ele disse que existe outro Salvador fora ele? Nunca. Ele disse só tem ele e ele só. Em nome de Jesus. Amém. Jesus existe. Mas Jesus é para Israel. Para libertar Israel. Mais outra vez. Deus mandou mais outro. Deus mandou Moisés. Espera aí, viu? Deus mandou José do Egito, porque Israel é Jacó. Deus mandou José do Egito, mandou Arão, mandou quem? Moisés, e mandou Miriam. Depois mandou quem mais? Caleb e Josué. Depois ele mandou quem mais? Davi. Depois ele mandou quem mais? Salomão. Depois ele mandou quem? Josué. Passou na minha cabeça. E por último ele mandou Jesus. Para salvar quem? Israel. Que ele disse: eu sou Deus de Israel. Eu moro em Israel. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dás hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Olha, quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui. Quem não trouxe, tem para